Geralmente é assim, segunda, português e constitucional, de manhã. Aí no segundo horário, administrativo e processo civil. Depois, raciocínio lógico. E aí vai criando um calendário durante toda a semana. E esse calendário, dentro do calendário tem, você tem que estudar tais temas. Então tá lá o tema que você tem que estudar durante aquelas semanas, em cada horáriozinho. E isso me dava uma angústia muito grande, porque parecia que minha vida de estudo era travada, eu tinha que seguir exatamente aquilo ali, e a gente sabe, a gente é humano. Pode acontecer alguma coisa e você não estudar em um determinado dia. E o calendário desse jeito, né, por ciclos e por coisas fixas, né, páginas, né, você tem que ler X páginas por semana para acabar o livro. Desse jeito, me deixava muito angustiado. Porque, como eu disse, a gente é humano, a gente falha. A gente não estuda em um determinado dia, acontece alguma coisa, pode acontecer qualquer problema, né? E problemas justificáveis, né? Não é coisa de quem não estuda, não, é coisa de quem estuda. Mas passa por alguns problemas e que não estuda naquele dia. E aí o calendário começava a virar uma bagunça terrível. E várias matérias ao mesmo tempo. E aquilo me tirava do sério. Eu não conseguia avançar, né? Eu não conseguia avançar. Então, até você chegar num ponto que você está acostumado com isso e está indo bem nisso, tá? Porque não vou dizer que é um negócio também que não funciona. Não, longe disso. Tem gente que estuda assim e dá certo. Mas até você ficar expert nisso aí, é muito complicado. E eu... Eu, Pode falar. Eu acho que a gente vem com essa mentalidade da época da escola, né? Na escola a gente tinha várias matérias por dia ou por cada dia uma matéria diferente. A gente vem com isso da escola, da faculdade, que é colocar na prática dos estudos. Só que o que eu achava mais difícil era a perda de continuidade. Tipo, eu estudava um pouquinho de constitucional, um pouquinho de administrativo, um pouquinho de português na segunda-feira. Aí eu ia ver isso só na outra segunda-feira. Então, tinha dois problemas. O tempo que eu perdia para trocar de matéria. Então, toda vez que a gente troca de assunto, de matéria, a gente precisa ver qual que é o material que a gente vai pegar, mudar as questões lá no site de questões, toda uma preparação para iniciar. E também eu perdi a continuidade na outra segunda-feira, eu não lembrava nem direito o que eu tinha visto, virava uma bagunça. Exatamente o que você falou. Agora, qual a diferença? É porque a gente quer manter o mesmo padrão que a gente permaneceu a vida toda para algo que tem objetivos diferentes, tá? Então, veja, você tá na escola, né? Então, na escola, você tem um conteúdo programático para cumprir naquele período, que não é grande, é pequeno. Se você for ver, não é grande, não é muita coisa. Por quê? Porque eles têm anos e anos e anos para cumprir todo aquele conteúdo que o MEC exige, né? Então, eles dão um pouco ali de cada matéria, você tranquilamente estuda aquilo em casa, não tem uma concorrência, não existe assim, tipo, vai ter o concurso, e vai... Tem um vestibular lá na frente, né? Mas está bem distante, tem data certa, né? Você não pode fazer antes. Então, tudo é estruturado para esse jeito. O concurso é totalmente diferente. O concurso você começa a estudar, pode vir concurso daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, pode ter concurso daqui a um ano. Então, assim, você não sabe quando vai vir seu concurso e você tem que estudar para esse concurso e, ao mesmo tempo, não tem mais nenhuma tutoria, né? Como é na escola, não tem prova todo mês, né? Não tem mais isso. Então, assim, são os cursos e os materiais aí disponíveis, né? E um monte de gente falando um monte de coisa. Então, sobre, faça assim, faça assado, faça desse jeito, faça daquele jeito. Então, tudo vai bagunçando e você não tem o mesmo direcionamento. Então, assim, é muito diferente. É muito diferente. Se você for pegar os pontos, é muito diferente. Então, toda vez que a gente tenta manter e adaptar isso para concurso público, a gente vai ter uma extrema dificuldade, né? Diferentemente, quando a gente está estudando, como eu fiz, né?
E eu não vejo, eu não cheguei, Mari, a uma matéria ou 2 matérias por semana. Não foi de uma hora para outra. Foi porque eu bati tanto cabeça desse jeito e era tão bagunçado as coisas que eu estudava, eu ia para a prova sem confiança, sem segurança, que eu disse assim, quer saber? Vou fazer um teste, não custa nada. Vou estudar 2 matérias por semana. Vou estudar uma matéria por semana. E aí, 2 matérias quando eu tinha muito mais tempo. Por exemplo, se eu tinha 6 horas, dava para estudar 2. Você tem 6 horas de estudo por dia, 3 horas uma, 3 horas outra. E você vai mantendo, entendeu? Então era o mesmo horário. Então quando eu comecei a fazer isso, aí eu comecei a perceber algumas coisas bem legais, como por exemplo, continuidade. Então, tipo, comecei a estudar uma matéria e ia seguindo, ia na sequência, tá? Então, era bem mais fácil para seguir em frente. Era bem mais fácil fazer muitas questões daquela matéria, porque não era pouquinho, você conseguia fazer mais questões, né? E isso dava ânimo, porque cada vez que você vai acertando mais questões, vai progredindo, você vai querendo estudar mais, né? Esse é um dos principais motivos de você querer estudar mais ou querer estudar menos, né? A sua evolução. Então, esses para mim foram os principais ganhos, que à medida que você vai fazendo, e tem outras questões aqui que a gente pode conversar depois sobre revisão, sobre revisão para você não ficar tipo só com uma matéria ou 2 por semana, né? Porque você não fica, né? Porque quando você está revisando as matérias nas semanas seguintes, né? Você está em contato com mais matérias, né? Na verdade, no começo você está com poucas matérias, mas ao longo das semanas e dos meses você vai estar com muitas matérias, né?